Fala galera, beleza? Professor Marcos com mais uma aula de biologia. Hoje vamos trabalhar, pessoal, a biologia 2, as aulas 5 e 6, especiação e seleção artificial. Especiação, pessoal, é a formação de novas espécies a partir de uma espécie ancestral. E basicamente, o fator que origina novas espécies é o isolamento reprodutivo, associado a outros mecanismos como isolamento geográfico. E para iniciar o estudo de especiação, faz-se necessário lembrarmos o conceito de espécie. Ainda lembra o conceito de espécie? Espécie são grupos de indivíduos assemelhados entre si, capazes de intercruzarem, ou seja, cruzarem entre si e gerar descendentes férteis. Essa palavrinha fértil é muito importante no conceito de espécie, porque se a prole descendente de dois indivíduos não for fértil, então nós temos espécies diferentes. Então presta atenção no conceito de espécie, pessoal. São grupos de indivíduos semelhantes entre si, capazes de cruzar e gerar descendentes férteis. E aqui a gente trabalha os tipos de especiação. Vamos começar falando da especiação alopátrica. O que é essa especiação alopátrica? É um tipo de especiação que vai estar associado ao isolamento reprodutivo e pode ocorrer ou não isolamento geográfico. Existem três tipos de especiação alopátrica. A especiação dicopátrica, nesse caso, ocorre a barreira geográfica. A parapátrica é sem barreira geográfica, é a mais comum. E a peripátrica é com a barreira geográfica. Porém, tem uma diferença, pessoal, da dicopátrica. Na especiação alopátrica do tipo dicopátrica, o isolamento geográfico ele separa a população quase que em partes iguais. Vamos supor que você tenha 100 indivíduos e por algum motivo eles serão separados. Não sei, uma barreira surgiu entre essa população, né? Elevou-se uma ilha, por exemplo, e separa esses indivíduos em duas partes praticamente igual. Já na especiação peripátrica, que também é com barreira geográfica, a separação da população é em forma desigual. É como se você tivesse aqueles 100 indivíduos e eles foram separados, ficando 20 indivíduos em uma população e 80 na outra população. As pressões que ocorrerão, as pressões seletivas que ocorrerão naqueles indivíduos em pequeno número, vai ser grande, que vai dar origem à especiação. E a parapátrica, né, é sem a barreira geográfica. Aqui o que vai acontecer é, muitas vezes, eles estão num ambiente bem amplo e não conseguem se encontrar para acasalar. Aqui a gente tem um exemplo, né, de especiação alopátrica do tipo dicopátrica. Acompanhe. Então, aqui, o que foi que aconteceu? Esse experimentozinho foi feito em laboratório. Inicialmente, tem-se uma população de mosca de fruta. Essa população foi separada em duas. Uma delas foi alimentada com amido e outra foi alimentada com maltose. Após 8 gerações, essas populações elas estão muito diferentes uma das outras. Coloca-se essas populações para o reencontro, porém, aqui vai ter uma preferência de acasalamento. Os indivíduos que foram alimentados com amido têm preferência de acasalar entre si, e os que foram alimentados com maltose da mesma forma. Nesse caso, não ocorre a reprodução dos indivíduos que foram alimentados com amido com os que foram alimentados com maltose. Então, a partir daqui, a gente pode ter uma especiação. A especiação alopátrica do tipo parapátrica não ocorre o isolamento geográfico. O que vai acontecer, pessoal, é que esses indivíduos eles vivem em um ambiente muito amplo e acabam não se encontrando todos para o acasalamento. Veja esse exemplo. Aqui nós temos um exemplo com insetos. Perceba que, inicialmente, a gente tem uma população muito grande e um espaço da ideia de muito grande também. Então, aqui, os indivíduos do extremo norte não irão encontrar os indivíduos do extremo sul para a reprodução.
A probabilidade de acasalamento em função da distância é baixa. Esses indivíduos aqui da região inicial não encontram os indivíduos da região final. É 0% a probabilidade de acasalamento. Entender aqui, pessoal. Aqui não está tendo isolamento geográfico. O que está acontecendo aqui é que, devido ao espaço muito amplo, esses indivíduos acabam não se encontrando para o acasalamento. E aí, após algumas gerações, né, pode ter a especiação. Então, entendendo aí, pessoal, a especiação alopátrica é aquela especiação por isolamento reprodutivo, que pode estar associada ou não ao isolamento geográfico. Agora vamos falar da especiação simpátrica. Na especiação simpátrica não ocorre nenhum tipo de isolamento geográfico. O que vai acontecer aqui, pessoal, são barreiras biológicas, ou seja, muitas vezes os órgãos genitais desses indivíduos não são compatíveis ou ainda algum deles não é fértil. Aí a gente fala em barreira biológica. Não há isolamento geográfico, e sim isolamento reprodutivo, isolamento biológico. E essa especiação simpátrica, pessoal, ela ocorre de duas formas principais. A especiação disruptiva, lembram da especiação disruptiva? É aquela que favorece um dos fenótipos extremos. E ainda ela ocorre também por alterações cromossômicas, a poliploidia. Como assim? Muitas vezes, por mutações, o indivíduo tem seu número de cromossomos aumentado, animais e vegetais. Isso, pessoal, inviabiliza a reprodução. Já nos vegetais, isso acaba favorecendo a reprodução, uma vez que muitos vegetais se reproduzem de forma assexuada. E existem ainda, pessoal, duas outras formas de especiação. A especiação do tipo anagênese e a especiação do tipo cladogênese. O que é anagênese? Anagênese é um tipo de transformação por mutações que ocorre dentro de uma espécie sem necessariamente formar uma nova espécie. Aquelas mudanças que ocorrem na espécie ao longo dos tempos, dos anos, né? Essas duas especiações, elas demoram milhões de anos para acontecer. Então, aquela sequência de mutações acaba, na anagênese, né? Acaba modificando os fenótipos da espécie, sem originar uma nova espécie. Já na cladogênese, vai ter a formação de uma nova espécie, vai ter aquela bifurcação. Na anagênese não ocorre a bifurcação. Na cladogênese vai acontecer a bifurcação, o surgimento de uma nova espécie. E aqui, pessoal, a gente vai falar de alguns mecanismos que impedem a reprodução de indivíduos de espécies diferentes. A gente viu que nesse processo de especiação, populações derivadas de uma única população se tornam muito diferentes uma das outras. Existem os mecanismos pré-zigóticos e os mecanismos pós-zigóticos para impedir a reprodução desses indivíduos de espécies diferentes. Vamos falar primeiro dos pré-zigóticos. Como formas de isolamento pré-zigóticas, a gente tem o isolamento ecológico. Esse isolamento ecológico se refere ao modo de adaptação. Muitas espécies se adaptam a hábitats muito típicos, muito peculiares, o que não tem atração para outros indivíduos de outras espécies. E aí elas acabam se isolando ecologicamente. O outro tipo de isolamento pré-zigótico é o isolamento estacional. Nesse tipo de isolamento, muitas espécies têm períodos de reprodução, período fértil, diferente uma das outras, o que favorece ao não encontro para a reprodução de indivíduos de espécies diferentes. Temos também o isolamento mecânico. Nesse caso, é a incompatibilidade dos órgãos reprodutores. E o último é o isolamento etológico. Nesse tipo de isolamento, pessoal, falta aquela química. Lembra que tem que ter uma química entre os casais? Nesse isolamento etológico, os indivíduos produzem feromônios que acabam afastando os outros, que ele acaba achando ruim.
que é diferente de animais da mesma espécie, que a fêmea é atraída pelo odor do macho e vice-versa. As barreiras pós-zigóticas, pessoal, já é após o nascimento do híbrido. Aqui a gente está falando de reprodução entre indivíduos de espécie diferente. Então, quando acontece de nascer um indivíduo de espécie diferente, ele é chamado de híbrido. Existem vários mecanismos para impedir o desenvolvimento desse híbrido, como mortalidade do zigoto híbrido. Nesse caso, ele morre ainda no desenvolvimento embrionário, pessoal. A infertilidade do híbrido, nesse caso, ele apresenta gônadas defeituosas, que vem lá do processo de embriogênese desse indivíduo. Ele vai apresentar tanto óvulos como testículo ou mesmo espermatozoides defeituosos a não permitir a reprodução. E por último, a deteriorização dos indivíduos da geração F2. Os indivíduos da F1, eles podem até gerar descendentes, mas isso vai refletir lá na F2. Os indivíduos de F2 acabam sendo estéreis, não fértil, e assim não permite a perpetuação daquela espécie. E agora, pessoal, na aula 6 do livro de vocês, vamos falar da seleção artificial. Vamos fazer uma analogia com a seleção natural. Todo mundo aí lembra o que é uma seleção natural? São mecanismos pelo qual a natureza seleciona os indivíduos mais aptos, com maior probabilidade de sobrevivência. Na seleção artificial, é o ser humano quem vai comandar a reprodução, a seleção dos indivíduos. Essa seleção artificial, o homem faz com várias finalidades. Por exemplo, a seleção de grãos, de milho ou de outras espécies, para a reprodução, por apresentar uma característica de interesse. A seleção de galos de briga, por exemplo, pessoal, o indivíduo ali mais resistente naquela prole acaba sendo selecionado para competições. A seleção de cavalos de raça, por exemplo, que demonstram grande porte físico de resistência para esporte. Essa seleção artificial feita pelo homem, ela pode muitas vezes prejudicar a população de indivíduos. E aqui a gente tem algumas implicações, alguns impactos da seleção feita pelo homem, a seleção artificial. Domesticação de animais. Na domesticação de animais, como vai ser selecionado, pessoal, indivíduos que apresentam uma característica de interesse, isso pode diminuir o fluxo gênico naquela população de indivíduos, levando à extinção, por exemplo, os outros indivíduos que não têm uma característica de interesse. O antibiótico é a resistência bacteriana. De certa forma, a resistência bacteriana aos antibióticos é uma forma de seleção artificial, porque o homem, pelo uso descontrolado dos antibióticos, acaba selecionando bactérias com uma determinada resistência à classe de antibióticos diversos. Resistência aos medicamentos antirretrovirais, nesse caso, é para pessoas que são portadores do vírus HIV. Eles precisam tomar uma sequência de medicamentos e esses medicamentos, pessoal, acabam selecionando outros indivíduos resistentes. E, por último, a tecnologia do DNA recombinante, com a produção de indivíduos transgênicos. Isso aqui, pessoal, pode ser um perigo, porque o contato, a transferência de pólen, de gene, entre indivíduos transgênicos e não transgênicos pode colocar em risco um ecossistema inteiro. Imagine, aquele indivíduo transgênico ele foi preparado com alguma finalidade, com alguma especificação. Vamos supor, por exemplo, que eu preparei uma plantação de milho resistente à polinização de algum inseto, que ele acabava trazendo desvantagem para aquela população. E se, com o passar do tempo, esse pólen desse milho transgênico se espalhar nas espécies naturais, isso pode ser um perigo para o ecossistema. Então, pessoal, nossa aula termina aqui e até a próxima. Valeu!